Marcos, capítulo de número 6. Nós vamos ler dos versos de número 53 a 56. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar, ao menos na borda de sua roupa, ou de suas vestes, como diz outro texto. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Vamos orar. Senhor Deus da glória, te pedimos nesse instante a iluminação do teu Espírito Santo. Sou apenas, ó Deus, um vaso de barro. Te peço que o Senhor use a tua palavra através da minha vida para edificar a tua igreja e salvar os que precisam serem salvos. Assim, Deus, fala conosco hoje à noite. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Todos nós digamos amém. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor. José Saramago foi um escritor português. Ele escreveu um livro chamado As Intermitências da Morte. Nesse livro, ele conta que a morte resolveu tirar férias de um determinado país. Então, naquele país, ninguém morria mais. Por mais grave que fosse a doença ou o acidente, os moribundos não morriam de jeito nenhum, principalmente as pessoas que estavam em estado vegetativo. Até que um dia alguém descobriu que se levasse os doentes e cruzasse a fronteira com o outro país, assim que eles cruzavam a fronteira, lá os seus parentes morriam. E assim acabariam anos e anos de sofrimento. Então, muitos familiares começaram clandestinamente a cruzar a fronteira a fim de que seus parentes moribundos, doentes, enfermos, tocassem na morte no outro lado e fossem sepultados do lado de lá, a fim de se extinguir, se acabar de uma vez por todas o sofrimento daqueles parentes doentes. O texto que a gente acabou de ler, ele trata exatamente do contrário do livro de Saramago. Aqui as pessoas vêm até Jesus não para morrerem, mas para terem vida, para serem curadas, restauradas e fortalecidas. No episódio anterior a este, que nós consideramos no domingo passado, vimos que os discípulos, eles saíram de um lugar onde houve o milagre da multiplicação em direção à cidade de Betsaida. Mas por motivo da tempestade que experimentaram na voragem do mar, eles foram parar em outro lugar, chamado Genezaré. Era para eles irem para o oeste e, por causa do forte vento, pararam no sudeste. E ao desembarcarem, o mesmo que ocorreu lá naquele lugar onde houve a multiplicação de pães e peixes, onde o povo reconheceu a Cristo, a mesma coisa aconteceu aqui. As pessoas reconheceram a Cristo e afluíram para lá em multidão onde ele estava. Irmãos, várias são as razões porque as pessoas
se aproximavam de Jesus quando ele estava aqui na terra. Os fariseus, por exemplo, eles se aproximavam de Jesus para testá-lo, saber se ele iria cometer algum pecado contra a lei de Moisés, ou para tentar rebaixá-lo como um líder que não era digno de absolutamente nenhum crédito. Outros se aproximavam de nosso Senhor para aprender de suas parábolas, de seus ensinos, para saber mais sobre o reino de Deus, quando o reino ia chegar e como o reino ia funcionar. Outros se aproximavam pelos milagres que ele realizava, pelos sinais, pelos prodígios, pelas maravilhas. Sempre havia um interesse particular envolvido nessa aproximação, nesse encontro com nosso Senhor. E aqui em Genezaré não é diferente. Muitos vêm a Jesus com um interesse particular de receber um milagre de cura mesmo. Um milagre de cura. Hoje, devido ao avanço da medicina, não há necessidade de você sair correndo atrás de alguém que diz ter o poder de curar, se você está enfermo. Se caso os medicamentos não funcionarem, aí sim, recorreremos à oração e esperaremos de Deus uma ação sobrenatural em nossa saúde. No entanto, os irmãos hão de convir que hoje Deus nos deu avanços maravilhosos na medicina, a fim de aliviar a humanidade de tantos sofrimentos que os povos passados sofriam recorrentemente. Porque naquela época não havia hospital público como hoje temos. A medicina, os médicos eram caros, cobravam muito caro, e nem todo mundo tinha condições de receber atendimento médico. Lucas, inclusive, o escritor Lucas, ele era médico. Logo, irmãos, saber que aquele que tem o poder de curar está passando pela nossa cidade, nada mais óbvio do que sair em busca dele, do que sair ao seu encontro, ao seu encalço, rogando por uma cura milagrosa. A gente deve ter um cuidado ao ler esses textos, sem procurar entender o contexto social, político e econômico da época. Porque a gente pode olhar para um texto como esse e dizer assim: olha que gente interesseira, só ia atrás de Jesus por causa dos milagres, por causa das curas, porque Jesus tinha cura a oferecer. Mas é como eu disse a vocês, a medicina de hoje, o que é tão fácil, tão à mão para nós, você está com dor de cabeça, vai ali, toma um Adolflex, compra um Adolflex na farmácia, problema resolvido. Se ela voltar, você vai ao médico e assim sucessivamente você vai cuidando da sua saúde. Em último caso, é que você de fato recorre à oração. Hoje é muito fácil lidar com uma febre. Aliás, hoje se sabe que a febre, ela é uma reação do próprio corpo para matar as bactérias que estão atingindo, atacando o nosso corpo. Mas naquela época, não era. Não era assim que eles tratavam a febre. Basta ver o texto quando Jesus cura a sogra de Pedro, que estava com a febre altíssima. Era muito complicado, muito delicado. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que Marcos, ele revela claramente que há um contraste entre o coração endurecido dos discípulos, no texto anterior, e o coração sensível das pessoas de Genezaré, no que diz respeito à pessoa de Cristo. Enquanto os discípulos conviviam 24 horas com Jesus, e ainda estavam com o coração endurecido para entender que Jesus era Deus, os moradores de Genezaré estavam altamente sensíveis em compreender que Deus estava visitando a cidade deles naquela época. Onde Jesus chegava, portanto, os enfermos eram trazidos a fim de receberem atos de misericórdia da compaixão de nosso Senhor e ali serem curados.
Então, eles tinham esse entendimento, eles tinham essa sensibilidade, enquanto os discípulos estavam com o coração endurecido, de acordo com o versículo 50 do capítulo 6. Então, vamos pensar um pouco. Se Jesus estivesse fisicamente passando hoje pela cidade de João Pessoa, qual seria a sua reação? Você iria ao encontro dele? Me deixava aqui falando sozinho? E corria, né? Até eu ia. Se tivesse algum enfermo na sua família, o que você faria com esse enfermo? Levava à presença de Cristo. Pois bem, foi isso que essas pessoas fizeram. Elas souberam que nosso Senhor, aquele que acalma a tempestade, que liberta os endemoniados, que cura coxos, cegos, surdos, mudos, que ressuscita os mortos, sabiam que ele estava passando na cidade deles. Então, eles correram para Jesus. Eles abandonaram tudo o que estavam fazendo, largaram tudo o que estavam fazendo e correram para Cristo, nem que fosse apenas para tocar na borda de sua veste. Irmãos, a atitude dessas pessoas nos mostra que eles tinham consciência de três fatos. Em primeiro lugar, eles tinham consciência de que estavam doentes. Essa é o primeiro fato, o primeiro grande fato que a gente enxerga nesse texto, é que essas pessoas, elas tinham consciência de que estavam com problemas, de que as coisas não estavam bem, de que eles estavam doentes. Veja comigo, por favor, o verso de número 56. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leito os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Mais à frente, esse é o 56. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças. Preste atenção. Isso parece óbvio, mas é algo que não podemos deixar de tratar hoje à noite. Essas pessoas tinham sérios problemas, estavam com sérios problemas, doenças, enfermidades, que assolavam seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, etc. Então, eles começaram a trazer ao Senhor todos os enfermos e doentes da região. Viam ali uma oportunidade de serem curados e se verem livres daqueles males. Entretanto, ninguém viria a Cristo se antes não reconhecesse o fato de que precisavam de uma cura. Ou seja, se antes não reconhecessem que estavam seriamente doentes e que precisavam de um milagre. Todos que chegavam na presença de Cristo, chegavam conscientes, antes de mais nada, que chegaram ali porque estavam doentes, enfermos. Havia um mal carcomendo seus corpos que não dava para negar. Era um fato. Por que eu estou falando sobre a consciência de se perceber doente? De entender, de estar doente? Porque há pessoas que estão doentes e são teimosas. Elas não aceitam, elas não reconhecem que estão doentes. Não reconhecem que estão precisando de saúde, precisando de uma cura. Elas permanecem endurecidas, não aceitando que precisam se tratar. Então elas morrem dizendo que está tudo bem com elas, teimosas. Eu conheci um homem que tinha uma diabetes altíssima, mas ele não cuidava, ele não tomava sua medicação toda certinha. Além disso, ele tomava bebidas perigosas como refrigerante e sucos cheios de açúcar, porque ele acreditava que a diabetes jamais podia matá-lo. Até que ele teve uma recaída pesada e ele não voltou mais do hospital. Vi também um amigo que recebeu uma notícia dizendo que ele não mais precisava tomar seus medicamentos, pois Deus já o tinha curado. Ocorre, irmãos, que mentiram para ele em nome de Deus. Pouco tempo depois,
ele pegou uma bactéria terrível no pulmão e quase morreu. Ele acreditou numa dessas profetadas que o povo dá aí no meio da rua. Tudo porque deu crédito a uma mentira de que ele não estava mais enfermo quando ele ainda estava, quando ele precisava continuar tomando os seus medicamentos. Portanto, é muito perigoso estar morrendo e não aceitar que está morrendo. É muito perigoso ser informado de que está doente e continuar teimando que não, de que não há doença nenhuma ali. Pois bem, foi essa consciência de que estavam doentes que fez com que muitas pessoas ali em Genezaré saíssem de casa e fossem até ao encontro de Cristo. Mas talvez você diga hoje à noite: pastor, eu não estou doente, tenho todos os laudos lá em casa, que estou bem, nem na minha família também ninguém está doente, então essa mensagem não é para mim. Essa mensagem pode ser para o irmão ao lado, mas ela não é para mim. Meu amigo, a primeira pergunta que lhe faço é: que tipo de doença você está falando que não tem? Você pode me dizer que com seu físico está tudo bem. Até mesmo você tem laudos psicológicos que atestam a sua sanidade mental. Entretanto, me fale do seu laudo espiritual. Me fale da sua vida diante de Deus. Me fale da sua vida e dos seus compromissos com Deus. Porque todos nós, ainda que não aceitemos, sofremos de uma enfermidade que nos mata dia e noite. E que precisamos ser tratados dela diariamente. Essa enfermidade chama-se pecado. O pecado é a grande doença do coração humano. É o mal que leva os homens a morrerem rebeldes sem buscarem ajuda para se livrar dele. No entanto, ainda que você negue que o pecado exista ou que o pecado tenha algum efeito na sua vida, ele está aí em você. Ele está no seu coração, e isso é uma doença terrível. Olhe para a raça humana. Veja quantos males estão acontecendo neste exato momento. Quantos furtos, quantos homicídios, quantos latrocínios, guerras, adultérios, fofocas, corrupção política, tráfico de drogas, prostituição, bebedeira, farra, e por aí se vai. Pergunto: tudo isso vem de onde? É reflexo exatamente de quê? É efeito de qual doença? O pecado. O pecado é a causa de tudo isso. Porque o pecado, irmãos, é a doença mais solidária da raça humana. Porém, é a doença mais ignorada pelos homens. É a doença que os homens mais fecham seus olhos para lidar com ela. Então eles continuam morrendo e morrendo em seus pecados. Queremos resolver os problemas do mundo, queremos resolver os problemas políticos, os problemas do racismo, violência contra a mulher, homicídios, furtos, roubos, divórcios, mas nunca realmente queremos tocar na raiz de todos os males, que é o pecado. Quando na verdade, se você quiser tratar de todos os problemas da vida humana, você precisa começar por aqui. Precisa começar com a consciência do pecado, da existência do pecado em nós, do pecado que habita em nós e que nos faz agir mal por causa dele. É como disse Søren Kierkegaard: o cristianismo começa com a doutrina do pecado. Esta era a grande consciência que não faltava aos homens de Deus. Que todos tinham essa consciência de enfermos, de doentes, com a presença do pecado em seus corpos, em suas vidas. Que todos foram terrivelmente infectados desde Adão, desde o Éden. No Salmo 14, versículo 1 a 3 está escrito: diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos do homem para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus.
Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Em Romanos 3:23, Paulo disse: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão infectados. Em Romanos 8, versículo 3, o mesmo apóstolo disse: porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Mas espera aí, pastor, por que a lei não conseguia salvar os homens? Por que a lei não conseguia redimir os homens? Aqui está a resposta. A lei não é fraca, mas a carne é. A natureza humana é. E o que enfraquece, o que enferma, o que adoece a carne humana é exatamente o pecado. O pecado é o vírus mortal em todo homem que não o permite cumprir fielmente a lei de Deus. Por isso que ele não pode ser salvo pela lei. Em 1 João, capítulo 1, verso 8 e 10 está escrito: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele mentiroso, fazemos de Cristo mentiroso e a sua palavra não está em nós. John Stott, um escritor do século XX, ele disse: pecado é um termo que está em desuso. O homem moderno prefere ser chamado de criminoso do que de pecador. Perceba, o homem moderno prefere ser chamado de criminoso do que de pecador. Se você disser que um homem cometeu um crime, ele vai se defender daquele crime. Mas se você chamá-lo de pecador, ele vai atacá-lo com toda a ferocidade. Então perceba, está além das forças do homem. O homem não pode, de modo algum, se livrar sozinho do seu pecado. Não pode se livrar sozinho de todos esses problemas que ele tem. William Plumer disse o seguinte: todo pecado endurece o coração, entorpece a consciência e impede a entrada da luz da verdade. Por que os homens não conseguem ser alcançados com a luz da verdade? Porque suas mentes estão entorpecidas de pecado. Seu coração está entorpecido de pecado, de desejos da carne, de desejos pecaminosos, de desejos vis que ofendem e que são contrários à vontade de Deus. Aqui, portanto, está essa grande questão. É que temos este vírus maldito em nós. É uma verdadeira pandemia desde o Jardim do Éden. Desde o dia em que Adão pecou, todos nós herdamos este vírus do pai da nossa raça. Estamos todos infectados. Esta deve ser, portanto, a nossa consciência diante das Escrituras. Por que você faz coisas que não era para fazer? Coisas horríveis que você detesta nos outros e acaba fazendo também. Porque o pecado que há lá nele, há também em você, há também em mim, há também em nós. É por essa razão. Então, talvez você realmente não esteja precisando de uma cura física. Você pode dar até pulos e corridas de alegria. Você está bem fisicamente e também psicologicamente. Mas não há dúvida nenhuma de que você precisa ser curado no campo espiritual. De que precisamos da cura de Deus no campo espiritual. Não importa sua raça, sua cor, seu grau de alfabetismo, sua posição social, sua idade, sua condição econômica, não importa. Esta é uma doença que atinge a todos e todos precisam da cura que somente Cristo pode oferecer. Então, o que fazer, pastor? O que fazer diante dessa doença? E isso nos leva ao nosso próximo fato que Marcos revela aqui. Em segundo lugar, Marcos mostra que esse povo tinha consciência não só de estar doente, mas também consciência, e eu diria até nesses termos, humildade de buscar ajuda. Ninguém gosta de ser tratado de orgulhoso, de soberbo, de um homem de empáfia. Mas as pessoas que comumente elas não reconhecem que precisam de ajuda, muitas das vezes é raiz de soberba no coração. É porque elas não querem depender de ninguém.
Elas querem sempre se mostrarem autossuficientes. E não é o caso dessas pessoas. Elas estavam doentes e elas tinham consciência de que precisavam buscar ajuda. E foi o que elas fizeram. Veja o versículo número 56, por favor. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos na praça, pedindo-lhe que os deixasse tocar, ao menos na borda da sua roupa. Pedindo-lhe. Veja que expressão de humildade nós temos aqui. Depois de cientes do problema, agora eles queriam resolvê-lo. Queriam lidar com a questão e tratá-la assertivamente. E a oportunidade era aquela. Jesus estava ali. Já pensou, irmãos? O médico dos médicos estava ali, na cidade deles. E eles queriam resolver aqueles problemas. Problema de coluna, problema do que você possa imaginar, de cabeça, de joelho, de pé, enfim, de toda sorte, de olho, de visão. O médico dos médicos estava ali entre eles. Talvez eles tivessem ouvido falar sobre a cura da mulher do fluxo de sangue, quando ela humildemente tocou na orla das vestes de Nosso Senhor e foi curada. Então eles acreditaram também que se somente tocassem, pudessem tocar na borda da veste de Nosso Senhor, seriam curados. Como um bom judeu que Jesus era, ele estava usando uma roupa típica da época, que nos cantos inferiores, embaixo do manto, eram costuradas 4 franjas, que lembravam a lei de Deus. Elas tinham a representação típica da lei de Deus. Eles acreditavam, portanto, que tocando apenas naquelas franjas das vestes de Jesus, seriam curados. Esta era a consciência de buscar ajuda, de socorro, de buscar salvação daquele mal que os destruiu. Então, o que eles fizeram? Foram buscar ajuda. Correram atrás de ajuda para serem curados. Pois bem, meus irmãos, nós já mostramos aqui largamente que o homem, de um modo geral, ele está como estas pessoas. O homem, de um modo geral, ele está doente, morrendo, e que ele precisa de ajuda, precisa de socorro urgentemente contra a doença espiritual chamada pecado. E qual é o problema do homem moderno? O grande problema do homem moderno é que ele quer resolver o problema do pecado sozinho. Ele não quer ir a Cristo para resolver esse problema. Sendo que nós precisamos de Cristo. Precisamos daquele que pode nos libertar da tirania do pecado, dessa doença terrível e seus efeitos danosos. E assim como havia escassez de hospital naquela época, permita-me dizer a vocês que neste mundo também não temos muitos salvadores. Há uma escassez de salvador neste mundo. Aliás, nós só temos um, e ele chama-se Jesus Cristo, o Senhor. O homem moderno se acha muito esperto, se acha muito poderoso. A nossa geração se acha a melhor de todas, porque nós temos os melhores recursos tecnológicos, os melhores recursos financeiros, os melhores recursos, inclusive, de comidas, de alimentação, de remédios, etc. Então a gente se acha muito inteligente. Mas veja, aqui está um problema no qual o homem jamais pôde fazer alguma coisa. Toda a sua intelectualidade, toda a sua força, toda a sua inteligência e toda a sua vontade não dá em nada no que diz respeito ao pecado. No que diz respeito a essa doença chamada pecado. Quando chega no assunto do pecado, os melhores cientistas dessa terra nada podem fazer. Os maiores filósofos dessa terra, e eu diria até os maiores teólogos dessa terra, nada podem fazer, a não ser nos apontar para Cristo e dizer: Ele é a solução para essa doença chamada pecado. No Salmo 32, versículo 3, o salmista diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Em Provérbios 20, versículo 9 diz: quem pode dizer: purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Em Jeremias 13, 23, o profeta disse: será que o etíope, da Etiópia, obviamente, pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas?
Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Em João 8,34, Jesus disse: porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Perceba, está além das forças do homem. Ele não pode se livrar sozinho, não pode se curar sozinho. Ele é um escravo. Ele pode até escolher entre um sorvete e outro, entre uma roupa ou outra, entre qual sapato usar, ou entre qual relógio usar. Mas ele jamais pode escolher entre o céu e o inferno. Jamais pode escolher entre santidade e pecado. Jamais pode escolher entre vida eterna ou morte eterna. Por quê? Porque exatamente ele está escravizado pelo pecado. Ele precisa de ajuda. Seus olhos precisam ser abertos. Sozinho ele não consegue nada. O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1: outrora vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Um morto não tem escolha. Um morto não pode escolher muita coisa. Não tem como ele discernir as coisas. Por quê? Porque ele está morto. Não tem como chegar à sua consciência o que é bom ou o que é ruim para a eternidade. Ele precisa de Cristo. Precisa que Cristo o ajude nessa hora. Precisa que o Senhor venha até ele e abra os seus olhos e o cure daquele mal chamado pecado. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Veja o que Jesus disse aqui em João, capítulo número 8. João, capítulo número 8, verso de número 21. E depois o verso de número 24. Outra vez Jesus lhe falou dizendo: eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Grife essa palavra: perecerão no seu pecado. Verso 24. Verso 24. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Observe, Jesus deixa claro que se não crermos que Ele é Deus, quando Ele usa essa expressão, eu sou, Ele está se revelando como Deus. Se você não crê que Ele é Deus, que pode lhe salvar, que pode lhe curar desse mal chamado pecado, dessa doença, desse vírus maligno chamado pecado, que afeta a todos os homens, se nós não acreditarmos nisso, morreremos em nossos pecados. Morreremos doentes sem poder fazer nada para curar a nós mesmos. Ó irmãos, que mensagem humilhante. Que mensagem humilhante para os homens desta terra, para os grandes desta terra, para os grandes nomes desta terra, ouvirem dizer que eles não podem salvarem a si mesmos, que os seus tesouros não podem pagar a redenção de suas almas, que as suas pratas e os seus ouros de nada valem na eternidade, de que lá na eternidade, se eles não tiverem buscado ajuda no sangue de Cristo, eles estão absolutamente perdidos e falidos e acabados. Deixe-me perguntar, quantos homens não estão, quantos homens que a gente julga até serem boas pessoas, homens decentes, homens polidos, não estão neste exato momento morrendo com toda a saúde física ou até mesmo psicológica, mas tremendamente doentes em seus pecados, tremendamente carcomidos, enfermos em suas almas. Quantos? Quantos homens? Quantas mulheres? Quantos jovens? Em 1912, a tripulação do Titanic, vocês lembram daquele navio Titanic? Ele afundou em 1912, na sua primeira e única viagem, quando ouve-se falar que de lá de dentro saiu aquela célebre frase, né? Nem Deus afunda o Titanic. Então, em 1912, a tripulação do Titanic disparou para o alto 8 sinalizadores de emergência antes de afundar. 8 sinalizadores. Membros do navio SS Califórnia, que estava próximo,
viram os sinalizadores e avisaram ao capitão, mas ele não acreditou que aqueles sinalizadores fossem pedidos de socorro. Se o capitão tivesse atendido aos chamados, talvez todos do Titanic teriam sido salvos. Talvez. Então ouça, Jesus não é o capitão do SS Califórnia. Ele não é aquele capitão. Jesus está atento ao seu mais leve pedido de socorro no que diz respeito ao seu pecado. Jesus está atento ao seu mais leve pedido de ajuda, ao seu mais leve pedido de misericórdia pela sua alma, de misericórdia pela alma dos seus parentes, de misericórdia pela alma daquele filho rebelde, de misericórdia pela alma do seu esposo, de misericórdia pela alma do seu pai, da sua mãe, de misericórdia pelas vidas que ainda precisam ser salvas. Jesus não é aquele capitão. Você precisa sinalizar que precisa de ajuda. Você precisa ter a humildade de disparar os seus sinalizadores para o alto, avisando a Cristo que precisa do seu socorro. Pastor, como é que eu vou fazer isso? É simples. Arrependendo-se dos seus pecados, confessando sua queda, pedindo perdão a Ele, recebendo-o como seu Senhor e Salvador, vivendo para Ele, se comprometendo com Ele, abraçando a sua causa, abraçando o seu reino, vivendo para o seu reino todos os dias da sua vida. Este é o primeiro sinal que você precisa atirar para o alto, a fim de que o capitão da salvação de nossas almas o aviste e assim nos socorra. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13 está escrito: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e a abandona alcançará misericórdia. Está aqui o primeiro sinal que você precisa dar a Jesus de que precisa de ajuda. Confesse os seus pecados, se renda a Ele. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo. Ele é o capitão que está atento aos nossos pedidos de socorro. O salmista orou dizendo assim: purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Assim também, irmãos, todos nós devemos urgentemente orar: purifica-nos com o teu sangue e ficarei limpo. Purifica-nos com o sangue que escorreu na cruz do Calvário e ficarei mais alvo do que a neve. Irmãos, é disso que todos os homens, incluindo eu e você, incluindo todos que estão aqui nesse auditório, precisam: ser curados pelo sangue de Cristo, ser liberto da tirania do pecado, ser livre da escravidão, da servidão às paixões da carne, à escravidão da mente. Em 1977, o cantor Bob Marley foi diagnosticado com um melanoma, um câncer de pele, na unha do pé. Ele rejeitou o conselho dos seus médicos de amputar o dedo, citando a sua religião. O câncer se espalhou por todo o seu corpo e ele morreu 4 anos depois, aos 36 anos de idade. Meu amigo, não faça como Bob Marley. Não rejeite a orientação do médico dos médicos. Não rejeite a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. Bob Marley preferiu se firmar numa mentira e morrer do que ser curado do seu câncer. Ouça isso. O médico da alma, que é Cristo, nos orienta que se for preciso amputar um braço, a gente vai ter que amputar se ele nos fizer pecar, para entrar no céu com um braço só, do que no inferno com os dois. Se for preciso arrancar um olho, é melhor arrancar um olho e entrar no céu com um olho só, do que no inferno com os 2 olhos. Escute bem, meu irmão, se for preciso amputar o seu próprio coração por causa do pecado, ampute o seu próprio coração, para que assim você entre na eternidade de Cristo. O pecado está lá dentro de nós, dentro do nosso coração. Pois bem, aprendamos firmemente com aquelas singelas pessoas de Nazaré, de Genezaré, com aquelas simples pessoas,
homens humildes, mulheres humildes, gente pobre, gente que não tinha condições sequer de ir a um médico particular, por isso que estavam correndo aos atropelos para tocar na veste de Cristo. Aprendamos com ele. Eles sabiam que estavam doentes, mas não apenas isso. Eles foram buscar ajuda, foram buscar a cura em Cristo. E a gente deve fazer o mesmo se a gente quer terminar as nossas vidas como eles terminaram a deles. E como foi, pastor, que eles terminaram a deles? Em terceiro e último lugar, eles terminaram a vida deles conscientes de que foram curados por Cristo. Conscientes de que foram curados por Cristo. Veja o final do versículo 56. E todos os que tocavam nela que é a borda da veste, todos os que tocavam nela ficavam curados. O termo em grego para a palavra curados aqui é o mesmo usado para a palavra salvos. Então, se tivesse aqui, todos que tocaram nas vestes foram salvos. A gente não sabe se eles foram apenas curados fisicamente ou se junto a isso receberam também a salvação eterna de suas almas. A gente não encontra, por exemplo, Jesus falando aqui o que ele falou para a mulher do fluxo de sangue, quando ele disse: filha, a tua fé te salvou. A gente não vê Jesus dizendo isso aqui. Entretanto, é fato que todos que buscaram em Cristo a cura de suas enfermidades receberam uma resposta de misericórdia da compaixão de Cristo. Todos que foram em busca de ajuda saíram convictos de suas curas. A misericórdia de Cristo não tocou apenas em alguns. A misericórdia de Cristo tocou, alcançou a todos. Deixa-me perguntar, por que algumas pessoas vêm aos cultos e saem do mesmo jeito que entraram? Sem alegria, cheios de amargura, doentes na alma, carregando fardos pesados, com o espírito ansioso. Por que elas entram de um jeito e saem no final do mesmo jeito? Porque elas não raciocinam nestas categorias. Elas não vêm ao culto, em primeiro lugar, para confessar pecados. Elas não vêm para se humilhar, pedir perdão diante do Senhor e buscar cada vez mais a segurança da sua salvação. Quando nós falamos que essas pessoas estavam conscientes de que foram curadas, é que elas tinham a segurança disso. Isso equivale-se, irmãos, ao que nós chamamos na teologia de segurança da salvação. O homem moderno é tão cheio de si que quando ele vem a um ambiente de culto, ele espera ser o centro das atenções. Ele espera ser o centro de todas as atenções. De certo modo, ele espera até ser paparicado, tratado com certa preferência, ser calorosamente recebido, receber um cafezinho no final do culto, etc. No entanto, o que é um homem moderno entrando numa igreja? Um homem moderno entrando numa igreja, ele não passa de um doente entrando no hospital. Ele é um doente, ele é um enfermo entrando no hospital de Deus. Ele está ferido com o pecado, seu coração está sendo destruído, ele precisa ser avisado do mal que está lhe matando todos os dias. Então tudo o que ele necessita fazer é se submeter ao evangelho de Cristo e sair curado daquele pecado, sair curado daquele mal. Ouça, é aqui onde está a diferença da alegria do crente para a alegria do ímpio. A alegria do crente, ela está firmada na segurança da sua salvação, de que Cristo já tratou com o seu pecado, de que o crente é alguém que está livre da tirania do pecado, que o pecado não tem mais poder absoluto sobre ele. As pessoas costumam postar fotos em seus stories, em seus status de WhatsApp e no Facebook, curtindo a vida nas praias, com bebidas e petiscos caríssimos sobre a mesa. O cristão não curte a vida assim. O cristão curte a vida diferente. O cristão, ele curte a vida fazendo, sabe o quê? Ele fecha os olhos e ele diz: Senhor, muito obrigado, porque apesar de ser um miserável pecador que eu sou, o Senhor enviou teu filho para morrer no meu lugar e hoje eu estou salvo para a glória do teu nome. No Salmo 32, versículo 1 está escrito: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto.
O cristão é alguém que sempre sai do culto em espírito de festa. Se você sai do culto em espírito de tristeza, em espírito de amargura, depressivo, cabisbaixo, você tem que se perguntar se realmente você é cristão. Porque o cristão é alguém que ele sempre sai do culto melhor do que o que ele entrou. Ele nunca sai do mesmo jeito. Ele sabe que sai da sua casa, que se arruma, que tem todo um preparo, não para se encontrar com um homem, mas para se encontrar com aquele que é o salvador da sua alma, que é o farol guia da sua vida, que é o Senhor da sua história, que é aquele que orienta e que organiza todos os pequenos detalhes da sua existência. Ele sai da sua casa consciente de que vai se encontrar com aquele que oferece perdão, com aquele que ama, com aquele que usa de misericórdia, com aquele que usa de graça, com aquele que lhe atende quando ele ora. Então, meus irmãos, o cristão é alguém que sabe disso. Ele sabe que recebeu a libertação do mal chamado pecado, e ele está seguro disso. Ele está firme no Senhor disso. Irmãos, a nossa saída do culto, ela deve ser semelhante à saída daquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério quando ela foi trazida à presença do Senhor. E todos estavam com pedras nas mãos para atirar nela. Então Jesus olha para aqueles homens e disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos então, com a consciência pesada, começaram a soltar as pedras nas mãos e se retiraram, deixando ali naquele ambiente apenas Jesus e a mulher. Então Jesus pergunta à mulher: onde estão aqueles que te acusavam? Alguém te condenou? E ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. Então Jesus responde: nem eu tampouco te condeno. Vá em paz e não peque mais. Pergunta aos irmãos: vocês conseguem imaginar a grandeza da alegria desta mulher ao sair da presença de Cristo? A grandeza da alegria do coração daquela mulher ao sair da presença do Senhor, chegando em sua presença coberta de pecado, condenada, prestes a ser apedrejada, sofrendo as consequências do seu adultério. Mas vejam como Jesus tratou com ela, como Jesus lidou com a sua situação, como Jesus a libertou, como a curou desse mal. Aquela mulher saiu dali transbordando de alegria, feliz, cheia de paz, com o coração transformado de ter encontrado aquele que curou a sua alma e que lhe ofertou a verdadeira paz que excede todo o entendimento nesse mundo. Mas tem uma outra ilustração que eu quero dar a vocês. Abra a sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, versículo de número 27. Esse é o texto, o famoso texto que trata de quando Paulo e Silas estavam na prisão. Quando à meia-noite eles oravam, cantavam louvores, oravam, e o cárcere se rompe com o poder de Deus. Então, no versículo 27, já tendo acontecido o terremoto, e todas as portas e as correntes se abriram, e todos os presos se soltaram. Olha que coisa interessante. No versículo 27 diz: o carcereiro despertou do sono. Você vê que naquela época já existia policial penal, né? Tá aqui, ó. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da sua casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestaram. Agora veja como termina. E com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Grande alegria, uma mega alegria. Aqui está a genuína reação de quem foi salvo por Cristo.
se manifesta como uma grande alegria por ter crido em Deus. Uma alegria que não dá para conter no coração. Uma alegria que não dá para fechar dentro da própria alma. Uma alegria transbordante. Uma alegria que faz a alma ir além dos seus limites e cantar. Uma convicção, uma segurança eterna de salvação invade a sua alma e a pessoa não se aguenta e louva a Deus por ter sido salva, apesar da miséria do pecado no seu coração. Eu pergunto aos irmãos, sairemos nós hoje, irmãos, desse culto, da presença de Cristo, com essa mesma paz, com essa mesma alegria? Sairemos hoje aqui seguros de que fomos livres do mal chamado pecado, de que ele não mais domina e reina sobre nós, de que não é mais o Senhor sobre nossas vidas? Responda, sairemos daqui hoje com a mesma convicção de ter encontrado Cristo e sua compaixão em nossas vidas? Sairemos realmente daqui felizes e alegres como este carcereiro? Pastor, como é que Cristo nos cura do pecado? Resposta, tirando de sobre nós a tirania, o senhorio, o poder entorpecedor do pecado. Em João 8,36, Jesus diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente. Mas há um texto mais claro em relação a essa questão da libertação, da cura do pecado. Se você quiser acompanhar comigo, venha a Romanos capítulo número 6. Esse é um texto importantíssimo. Aliás, está aqui um dever de casa para os irmãos. Leiam o capítulo 6 de Romanos em casa. Leiam todo o capítulo 6 de Romanos. Meditem nesse capítulo. Vejam comigo alguns versículos que Paulo trata, explicando aqui como é que Cristo nos cura, nos liberta, nos livra do pecado. Romanos capítulo de número 6, versículos de número 17 e 18. Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, curados do pecado, foram feitos servos da justiça. Veja, você era escravo do pecado e em Cristo você foi feito servo da justiça. Mas veja o verso de número 20. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Só uma pausa aqui. Lembrem de quando nós éramos escravos do pecado. O que nós fazíamos? O que nós praticávamos? O tanto de perversidade, de imoralidade, de coisas ruins, as quais nós vivíamos lá fora. Hoje, como Paulo diz, são coisas das quais nós nos envergonhamos. O verdadeiro crente, ele se envergonha do que ele fazia no passado. Quando você encontra um crente que diz assim: olha, hoje eu sou crente, mas nunca me arrependi do que eu fiz no passado, então esse não é crente. Porque o verdadeiro crente, ele começa exatamente com o arrependimento. Ele não pode dizer que se arrependeu dos seus pecados, se ele olha para toda a sua história do passado e diz: olha, não me arrependo de nada do que eu fiz, agora é uma outra história. Está errado. Aquilo deve nos causar vergonha. Eu, irmãos, falo com toda a sinceridade do meu coração. Houve um tempo na minha vida do qual eu não gosto nem de me lembrar. Eu tenho vergonha, eu tenho horror, eu tenho terror àquele tempo. Eu tenho ojeriza àquele tempo. Eu não gosto nem de tocar naquele assunto. Porque como o apóstolo Paulo falou aqui, do que agora vocês se envergonham, versículo 21, porque o fim delas é morte. Verso 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Glória a Deus, louvado seja Deus. Paulo está explicando aqui como antes estávamos escravizados pelo pecado, como ele dominava sobre nós, mas agora não mais. Ainda que ele esteja em nosso corpo mortal, porque ele ainda está nesse corpo mortal, ele não é mais o Senhor dos nossos sentidos.
Ele não nos conduz livremente como costumavam fazer. Agora nós estamos livres em Cristo. Cristo é o Senhor da nossa mente, Cristo é o Senhor do nosso coração, Cristo é o Senhor da nossa vontade. Nós fomos libertados do pecado. Hoje nós somos guiados não mais pelo pecado, nós somos guiados agora pela vontade de Deus, pela lei de Deus, pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz que impera sobre as nossas vidas. Como Paulo diz em Romanos 12:1, a nossa mente foi transformada pela renovação da palavra de Deus operada em nossas almas. Então, irmãos, assim como as enfermidades daquelas pessoas não mais dominavam sobre elas, assim é o pecado sobre o crente que nasceu de novo, sobre aquele que se rendeu a Cristo. O pecado não domina mais o homem que se encontra com Cristo e que se rende a Ele de todo o coração. Meu amigo, me responda. Você pode dizer que está livre da tirania do pecado? Você pode dizer que tem alguma segurança disso? Você sairá daqui hoje em alegria por Cristo, com Cristo, por Ele ter libertado você dessa terrível doença que assola a humanidade inteira, chamada pecado. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo diz que é possível sim nós termos convicção de que fomos livres do pecado. Ele diz assim: agora pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pergunto, meu amigo, você pode confirmar isso junto com os santos de Deus? Que não há mais nenhuma condenação para a sua alma, de que não há mais nenhuma condenação sobre a sua cabeça? Você pode confirmar isso? Spurgeon, o grande pregador batista inglês, dizia: salvação não é apenas libertação do inferno, é libertação do pecado, é cura do pecado, é estar livre desse mal. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, está escrito: por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. É isso que nós precisamos fazer hoje à noite, confirmar. Precisamos passar em xeque a nossa vida, ver se nós podemos confirmar se estamos livres do pecado, se estamos livres dessa doença chamada pecado. Assim como Jacó lutou com o anjo até ser abençoado, hoje não queira sair daqui até você ter convicção de que você está livre do pecado, de que o pecado não é mais o Senhor da sua vida, de que o pecado não é mais que manda na sua vida, governa as suas paixões, governa a sua mente, de que o pecado não é mais quem controla a sua história, mas queira sair daqui convicto da salvação de sua alma, da salvação de sua vida, da salvação do seu coração. Então permita-me concluir essa mensagem desafiando você a tocar em Cristo. Aquelas pessoas pediram: deixa que a gente toque só na borda da tua veste e nós seremos curados. Meu amigo, você está sendo desafiado agora a tocar em Cristo. Tocar em Cristo com o seu arrependimento. Tocar em Cristo com a confissão de seus pecados. Tocar em Cristo com o seu quebrantamento, com o quebrantamento de seu espírito. E aí você será curado. Curado dessa doença chamada pecado. Desse mal, desse câncer espiritual que carcome todos os homens da face da terra. No Salmo 51, versículo 17, Davi disse: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza, Jesus não despreza aqueles que de joelho querem tocar seu coração, arrependendo-se dos seus pecados e confessando as suas falhas. No hino 396 do cantor cristão diz assim: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Isso
é confirmação de estar curado. E agora eu me alegro em sua luz. Vamos ficar de pé?